Muito bem, galera, um grande abraço, ótimo dia a todos vocês. Se você está nos assistindo agora no período da noite também, ótima noite, enfim, onde quer que você se encontre, importante qualquer horário, né? Importante que você esteja aí nos acompanhando, assistindo ao nosso Bola em Jogo, que está começando a partir de agora. E hoje nós vamos conversar com ele, que foi árbitro de futebol da Federação Paranaense de Futebol e também da Liga de Assis Chateaubriand. Apitou várias competições pelo estado, em Assis Chateaubriand e toda a região. Foi atleta de futebol também e agora está à frente da Liga de Futebol de Assis Chateaubriand. Vamos conversar com Walter Tibério e ele vai falar um pouco sobre a sua história e vai dizer, será que teremos amador esse ano? Fiquem aí então. De volta com o nosso Bola em Jogo, agradecendo a você sempre, né, por estar aí nos acompanhando, né, sempre com as nossas edições, as nossas entrevistas semanais e é claro, né, a partir do momento em que as atividades esportivas retornarem, nós estaremos incorporando um pouco mais no nosso horário, trazendo informações do esporte regional e estadual, que é o nosso forte, né, o incentivo ao esporte local e regional. Hoje nós estamos recebendo o presidente da Liga de Futebol de Assis Chateaubriand, Walter Tibério. Experiência na arbitragem, foi árbitro da Federação Paranaense de Futebol, foi atleta de futebol, atuou por algumas equipes de Assis Chateaubriand e agora está como presidente da LIFAC, a Liga de Futebol de Assis Chateaubriand, já há 6 anos. Vai entrar no seu 7º mandato a partir de 2021 e o Tibério está aqui com a gente para contar um pouco da história dele, mas também para satisfazer a curiosidade de quem está perguntando se nós teremos ou não campeonato amador neste ano de 2020, apesar de todas essas dificuldades. Mas antes de conversar com o Tibério, deixa eu só dizer uma coisa a você. Nós estamos também no YouTube, tá? Não se esqueça, entra lá no YouTube, né? Não se esqueça de seguir o nosso canal, tá? É só você se inscrever lá e vai virar um seguidor do canal do Bola em Jogo no YouTube. E também, é claro, né, curta, compartilha lá com os amigos. E não se esqueça de ativar aquele sininho de baixo lá, ó, de notificações, que aí você será notificado a cada vídeo que nós colocarmos no ar lá no YouTube. E na nossa página no Facebook, que é o Bola em Jogo, e também na página do Jornal Regional, que já ultrapassou os 30 mil seguidores. Maravilha! É a página no Facebook do Jornal Regional. Tibério, satisfação recebê-lo aqui, meu amigo. Seja bem-vindo ao Bola em Jogo. Olá, Marco Antônio. Olá, os telespectadores do programa Bola em Jogo e também do Jornal Regional. Lógico, uma satisfação muito grande, uma honra estar contigo aqui pelo tempo que nós nos conhecemos aí e contar um pouquinho da nossa trajetória aí dentro do esporte. Certo, Tibério. A gente vai falar um pouco sobre você, é claro, mas com um foco todo especial com relação ao campeonato amador, porque nós estamos vivendo uma situação bastante difícil, todos sabem, nessa luta, nessa situação complicada de enfrentamento ao Covid-19, o novo coronavírus, e com isso todas as atividades esportivas foram paralisadas. Na Liga de Futebol não é diferente também, mas o Tibério vai explicar que ele está lutando para que o campeonato amador ainda seja realizado esse ano. Mas antes, Tibério, só gostaria de começar essa conversa com você te perguntando o seguinte: você entrou no meio do esporte, por exemplo, e principalmente na arbitragem, né, que foi seu forte, foi onde você se tornou uma pessoa conhecida, pública, através do quê? Por incentivo de quem que você começou? Bom, Marco Antônio, eu comecei a minha trajetória pública, vamos dizer assim, participando da Pastoral de Juventude da Paróquia São Francisco. Sim. E dentro da Paróquia São Francisco nós promovíamos umas competições de futebol suíço, campeonatos. E nós não tínhamos condições de pagar a arbitragem mais especializada. E acabou o Walter Tibério apitando alguns jogos. E eu acabei indo bem. E foi por aí que começou a minha trajetória dentro da arbitragem aí. Né? Nessas pequenas competições internas dentro dos grupos de jovens. E depois a gente acabou fazendo curso na federação e estendendo todo esse período aí a minha arbitragem. Tá, você se lembra que ano, por exemplo, que você começou a apitar profissionalmente, que você se formou como árbitro da federação, se federou, é assim que se fala, né? Quando Sim, você se torna um árbitro federado, você se federou à Federação Paranaense de Futebol, é isso? Sim, Marco Antônio. Em 1996, né, esse foi o ano que nós começamos a fazer o curso de arbitragem em Cascavel, direto pela Federação Paranaense de Futebol, né? Nós tivemos os nossos professores lá, todos vindo da federação, professores do estado a nível nacional,
E até em 98, já formado árbitro, nós tivemos um simpósio em Curitiba com árbitros, né, de nível internacional, árbitros que apitaram Copa do Mundo e tudo mais. Mas o meu início foi em 96, em Cascavel, com o professor Nelson Lenco, né, que foi árbitro da Federação Paranaense. Foi o nosso grande professor, o Afonso Vitor de Oliveira, que hoje é o diretor de árbitros da Federação Paranaense de Futebol. Também foi professor da gente, né, Luiz Carlos Pinto de Abreu. Doutor Henrique França Triques também, que ministrou alguma área, na área pelo menos de medicina, né? Doutor Henrique, como era médico, então ele prestou essas aulas para a gente, esse tipo de atividade. E nós somos muito felizes aí, Marcos. Desempenhamos uma boa arbitragem no início aí. A gente sempre analisa, né? Aqui, eu sempre penso que a carreira de árbitro é uma carreira muito curta, né? O árbitro tem que aproveitar bastante, né? Até comparável à carreira do atleta, né? Porque o atleta ainda começa bem mais cedo, né? Ele pode começar com 17 anos aí, ainda tem um tempo a mais. Mas sim, na arbitragem, eu acredito que seja uma carreira muito curta. A tua, durou quanto tempo? Quantos anos? Marco Antônio, do meu curso de formação em 96, eu atuei até 2012 por aí, né? Foi aí que já começou a dar algum probleminha de joelho, a idade um pouquinho alta, né? Então a gente achou o momento de parar já. Dentro da federação, a gente já sabe que o árbitro começa aí, não tem idade para começar acima de 21 anos, né? Sim. Mas daí até 45 já tem que parar. Mas eu parei um pouquinho antes, já com alguns problemas de físicos de joelho já. Certo. Como é que você analisa hoje? A arbitragem chateaubriandense, por exemplo, teve representatividade junto à Federação Paranaense de Futebol justamente na sua época, nos anos 90, até os anos 2000, com você, com o Osmar e com outros árbitros, o Antônio Casagrande, alguns árbitros de Assis Chateaubriand que chegaram a se destacar a nível estadual. Porém, nunca mais nós tivemos representatividade dentro da federação. Eu sempre, inclusive, cobrava isso, dizia nos meus programas, na imprensa, de que Assis precisava ter uma representatividade maior na arbitragem a nível estadual. Hoje, como é que você está vendo isso? Você acha que tem mais dificuldade do que nos anos anteriores para se entrar lá? Marcos, eu acredito que hoje esteja com a condição mais fácil de você entrar na Federação Paranaense de Futebol. E o que acontece, né? Então, que a CIS não está lá? Porque nós temos bons árbitros. Nós temos bons árbitros, as pessoas, eu acho que tem que ter uma dedicação muito grande eu imagino assim que o árbitro de futebol, ele não pode desistir, né? E o pessoal às vezes começa a carreira e logo para porque se sente prejudicado, se falta de escalas, né? Mas eu vejo aqui em Assis Chateaubriand que a própria Associação de Árbitros deveria promover, acho que é melhor falando assim, promover um curso de arbitragem, convidar pessoas com mais qualificadas, entendeu? Trazer mais gente e trazer um professor da Federação Paranaense de Futebol para motivar mais essas pessoas, né? Falta, de repente, então, um projeto por parte da associação aqui em Assis, para que um projeto meio que a longo prazo, de repente, para que a gente possa ter arbitragem presente no quadro da federação. Eu acredito sim que a Associação de Árbitros, né, deveria convidar, principalmente a área universitária, o pessoal, convidar essas pessoas para fazer, cobrar um pouquinho até mais, porque custa caro para fazer as coisas. Hoje não se faz mais nada sem ter dinheiro, né? E trazer um árbitro com nome, com condição da Federação Paranaense de Futebol para ministrar essas aulas, né? E conseguir com essas pessoas, né, que elas tenham vontade realmente, Marcos, de trabalhar e entender que a arbitragem dá um bom retorno, mas tem que ter muita capacidade e muita paciência para dialogar com o atleta, porque é um trabalho que o tempo todo você está sendo forçado psicologicamente ali, sendo induzido ao erro, então você tem que ter uma condição muito serena para atuar como árbitro. Tibério, fazendo uma autoanálise aí do teu tempo de arbitragem, qual você considera o jogo mais importante que você apitou? Em 97, apitando pela federação, eu tive no início, eu deslanchei muito rápido, né, dentro do estado do Paraná. Mas eu acho que o jogo mais importante que eu apitei, eu acho que eu vou considerar um jogo do futebol amador, que foi uma final em Nova Aurora, entre Nova Aurora e Cafelândia, meu amigo. Lá não era fácil apitar um jogo, ainda mais duas cidades vizinhas, com uma grande rivalidade, né? Mas eu tive essa honra de ser escalado para apitar esse jogo aí, e acredito que eu tenha sido muito bem sucedido nesse dia lá em Nova Aurora, com as graças de Deus. Interessante, né, que você apitou vários jogos das divisões profissionais do estado, mas escolheu justamente um jogo do futebol amador como o mais importante. Agora eu pergunto, e dos profissionais, teve algum marcante que mais marcou para você de repente? Sim, teve alguns jogos muito interessantes que eu optei a nível profissional. Só que vamos dizer assim, a nível profissional, Marcos, eu considero, você conhecendo
todas as regras do jogo, entendendo isso aí, conhecendo bem a parte técnica e tendo uma boa condição física, não é difícil de você apitar o jogo, porque você tem o respeito do atleta profissional. Porque ele não pode passar do limite dele, porque ele vai ser punido pela equipe, vai ser punido pela federação, e lá não tem muita conversa. O cara aprontou, você expulsa ele, vai fazer relatório, ele vai ser punido. Então, o atleta profissional, ele acaba respeitando muito mais um árbitro de futebol do que o atleta amador. Eu vejo assim, o atleta amador, ele usa muito do lado do bairro, muito do lado do amor, da honrar a camisa. Aquela história do cara te conhecer, te encontrar na rua toda hora, e quando você chega nesse campo, o cara acha que pode fazer a mesma coisa. Exatamente isso aí, entendeu? Às vezes a gente cria um vínculo de amizade muito grande no futebol amador e tem atleta depois na hora que ele não sabe de separar o teu lado profissional do seu lado amigo, do seu lado pessoal, né? Mas no futebol profissional, cara, eu optei um jogo importante em Cascavel, né? Um jogo da segunda divisão em Cascavel, Cascavel e Pato Branco, que talvez tenha sido uma grande partida minha. E falando assim, Marcos, de jogos que eu optei, um jogo que eu deixei de apitar, eu fui escalado para apitar, não era do profissional, era da Sub-21, da categoria juniores do Paranaense, que foi, acho que no ano de 98 ou 99. Eu estava escalado para apitar Cascavel e Paraná Clube, né? Foi até uma surpresa. E como eu fazia faculdade, e quem recebia as informações das escalas aqui em Assis era a Liga de Futebol, né? E eu fui para a faculdade, fui para minha aula em Umuarama, e eu estava escalado para apitar o jogo Cascavel e Paraná Clube às 20h30 horas em Cascavel, e eu acabei não indo, né? Então eu acredito que foi uma coisa que me prejudicou muito na minha carreira. Talvez seria um divisor de águas para mim. Eu estava alavancando bem e poderia ter tido mais sucesso. Isso aí é uma opinião minha, né, Marcos? Eu acredito que, porque foi um jogo que um amigo meu de Cascavel acabou optando, o jogo atrasou aí por 30 minutos, né? O Edivaldo Elias da Silva apitou esse jogo e depois o Edivaldo foi para a CBF e apitou muito, muito bem aí no estado do Paraná. A federação cobra muito essa questão, né, de faltas e esse tipo de coisa, então, de repente realmente possa ter uma certa influência. Bom, a partir do momento, Tibério, que você encerrou a sua carreira como árbitro de futebol, você já pensou em se dedicar a assumir um cargo na Liga de Futebol de Assis Chateaubriand, ou passou um pouco para você pensar? O que te levou a colocar o teu nome à disposição para assumir a LIFAC? Olha, Marcos, quando eu parei de apitar, eu nunca imaginei que eu ia ser presidente da Liga, né? Tanto que a Liga ficou inativa aí por 4, 5 anos, se eu não me engano, né? Acho que você pode até lembrar melhor que eu. Como ficou sem representatividade do futebol amador na região? A gente conversava nos bastidores com uma pessoa, com outra para assumir. Ninguém queria assumir pela responsabilidade, pela dificuldade que é você ser presidente de uma liga de futebol com o nome que a liga tinha, com as competições que já tinha feito no passado, né, Marcos? Que foi uma subsede da Federação Paranaense de Futebol aqui, né? Ela que organizava a Taça Paraná de Futebol Amador regional, era feita pela liga. Então ficou difícil da gente conseguir um nome. E a gente tentou, e não apareceu ninguém que assumisse, né? Eu acabei assumindo essa lei com uma equipe boa de trabalho, entendeu? Então a gente conseguiu aí alavancar bem esse período aí como presidente da liga. Mas inicialmente eu não imaginava que ia ser presidente, não. Não tinha passado pela minha cabeça, não. Certo, e durante esse período, Tibério, você assumiu em 2014, né? 2014. Então você já vai para o teu 7º ano de mandato, como a gente disse aqui no início do programa. Isso. Que análise você faz da tua administração durante esses 6 anos? Olha, Marcos, a primeira coisa que eu percebi, assim, o que eu posso falar primeiro, conheci muita gente, muito dirigente de futebol, muito atleta, fiz muita amizade, cara, conheci muita gente. Então, essa é uma coisa que me motivou a permanecer esse tempo e, de repente, até um pouco mais aí, dependendo do que a gente for fazendo aí, enquanto a gente tiver uma aceitação das equipes e do pessoal que está envolvido com o esporte, né? Então, acho que o que me levou a permanecer por mais tempo, por essas amizades que eu fiz, né? Sim. Conhecer pessoas, é lógico que você tem muitas críticas em cima disso aí, às vezes a imprensa te critica, às vezes as equipes te criticam, mas se você olhar assim, de um modo geral, a gente vê que teve muito mais coisas positivas do que negativas. E as competições foram bem sucedidas, né, Marcos? Uma equipe boa que eu tenho trabalhando comigo, e você sabe disso, que você também trabalhou Sim. comigo, né? E a gente tem pessoas competentes, como o pessoal da Comissão de Justiça, disciplina JJD, né? Com a parte técnica, com a parte de marketing, que você sempre me ajudou a fazer, parte técnica também. Então, se você for conversar com uma equipe hoje, o pessoal quer vir jogar aqui em Assis por quê? Por causa da capacidade que nós temos, da transparência que nós fazemos nas competições. Então, é uma coisa que soma muito. E o pessoal sempre está lembrando da gente para disputar aqui com a gente daí. Maravilha.
Tibério, no ano passado, em 2019 e em 2018, a Liga inovou, trouxe um campeonato de categorias de base, que foi feito no segundo semestre, no ano de 2018, repetiu agora no ano de 2019. E ao contrário de tudo isso, esse ano a Lifac não realizou mais nada. E esse é o assunto principal, talvez, da nossa entrevista com você hoje. Sim. Que é a pergunta que eu vou te fazer. O que é que você está fazendo para tentar trazer o futebol de volta, para fazer com que a Liga consiga ainda esse ano realizar o amador? Olha, Marcos, é uma situação muito delicada, né? Primeiro que a gente tem que respeitar todos os protocolos da saúde. Me lembro que lá, acho que no mês de março, você fez uma entrevista comigo, eu acabei falando que acho que não seria uma coisa tão grave, mas a gente acabou percebendo que a situação era grave, ainda está grave, e a gente depende muito de cada município, né? Da Secretaria de Saúde de cada município para liberar, para fazer. Mas tem muitas equipes já que estão ligando para a gente, né, pedindo para voltar ao amador. Tem municípios aqui da região que já está treinando, né? Hoje eu até compartilhei uma postagem do Jorge em Toledo. O Toledo Futebol Clube está voltando a treinar, Isso. Não com contato físico, mas já estão fazendo os treinamentos específicos lá, né? Sim. Cafelândia também já está fazendo treinamento específico. Outros municípios que eu não estou lembrando aqui já estão fazendo, já estão liberando para jogar aquela peladinha, né? Guaíra, Formosa, se eu não me engano, entre outros municípios aí que estão voltando devagarinho à atividade. Então, com todo o respeito, com toda os protocolos de saúde, a Secretaria de Saúde dos municípios e Secretaria de Saúde do Estado, devagarinho vamos encaixando daí a nossa competição. A gente vai já estamos montando um grupo aqui para fazer a competição, né? Tem já 7, 8 equipes, eu tenho mais umas 20 equipes para mim entrar em contato, então acredito que vamos conseguir fazer assim a competição. A menos que os municípios ou a Secretaria do Estado não libere para fazer o futebol amador esse ano. Mas está bem adiantado, assim, bem conversado, acho que vamos conseguir fazer uma boa competição amador e, em seguida, vamos tentar fazer a base já para não ficar para trás. Se a gente conseguir colocar a base esse ano ainda, nós vamos colocar. Certo. Ô, Tibério, eu até estava observando ontem, que eu estava acompanhando o material, que se referia ao Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso. Não sei se você teve também acesso a essa informação, de que o maior problema que eles estão encontrando é justamente o teste rápido do Covid, né, que custou aí só no jogo do Curitiba lá e do Atlético, custou em torno de R$300 por atleta. Então, se essa realidade vir para o futebol amador, eu acho que praticamente fica inviável, né? Olha, Marco Antônio, eu tenho certeza que inviabiliza, porque quem é que vai ter condição de pagar toda semana um teste para se fazer de R$300, né? Talvez um município que esteja mais estruturado ou outro consiga, mas a gente vê na realidade de cada município aqui não tem condições de fazer. E se tiver que fazer realmente esses testes, é porque a situação da pandemia não está boa ainda, não é verdade? Sim. Então eu acho que é melhor daí a Liga não se manifestar, porque nós não queremos criar nenhuma situação de risco à saúde de ninguém, né? Nem do atleta, nem dos pais desses atletas aí, nem de todos esses dirigentes. Então é uma coisa muito delicada, mas se o Estado e a Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria de Saúde dos municípios entender que a gente consegue fazer isso aí com um protocolo, com muito cuidado, condições, é claro que nós vamos fazer assim para não passar um ano aí sem nenhuma competição da Lifac. Certo. Por exemplo, o município que já está se estruturando, que tem interesse em disputar o amador, pode entrar em contato direto com você, então. Sim, com certeza. As equipes que queiram participar do Campeonato Amador, até tem interesse em participar da base, pode entrar em contato comigo, né? Nós vamos disponibilizar, eu tenho que falar com a coordenadora técnica da competição, se pode entrar em contato com ela, mas eu estou à disposição, vou compartilhar alguma coisa na minha rede social, o pessoal já pode estar atento a isso aí. Inclusive, vamos passar a fazer uma matéria para você compartilhar nas tuas redes sociais, nas tuas mídias, né, Marco? Sim, sim. E já começar a conversar com as rádios da região também, para começar a divulgar que nós estamos aí devagarinho, mas tentando montar uma estrutura. Tibério, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso Bola em Jogo. Mais uma vez eu peço a todos vocês, se você curte o nosso trabalho, se gosta do esporte, acompanhe então as nossas entrevistas semanais na página do Jornal Regional, você pode seguir a página, na página do Bola em Jogo, a parceria que deu certo, e agora a novidade, você pode se inscrever, né? É importante que você faça isso, inclusive. Se inscreva no nosso canal no Facebook, que é o Bola em Jogo, ativem lá aquele sininho de notificações, você será avisado sempre que nós tivermos uma nova entrevista aqui. Muito obrigado, Tibério, pela sua participação e disponibilidade aqui conosco. Eu que agradeço, Marco Antônio. Eu quero deixar um abraço para você aí, pessoal do Jornal Regional, para o Ademir, para o Guilherme que está aqui com a gente, né? É importantíssimo ter o apoio de toda a imprensa, né, escrita, falada, até televisiva, se
se a gente conseguir, né? Agora temos aí o Facebook. E eu gostaria de deixar assim, um grande abraço aí a todos os profissionais de saúde, né? Porque o que está acontecendo no mundo hoje é uma coisa muito grave, muito séria, e eles estão conseguindo aí cuidar da saúde de todos nós aí. Então, eu quero deixar aí um abraço para os profissionais da saúde, que Deus abençoe muito eles, abençoe a gente, a todas as pessoas, mas em especial aí nós do meio do futebol. Certo, esse foi o Walter Tiberi, presidente da Liga de Futebol de Assis Chateaubriand. Então o Campeonato Amador está de pé. Vai haver uma videoconferência, né, na próxima semana aí, quem sabe, né, deve ser agendada com todas as equipes. E aí o Tiberi vai, é claro, divulgar se vai haver realmente, confirmar oficialmente. Mas se você esteja interessado em participar do Amadorzão, entre em contato com o Walter Tiberi, ele vai te incluir no grupo do Campeonato Amador para que você possa disputar a competição deste ano. Tomara que realmente dê certo, estamos torcendo. Abraço, galera. Até a próxima semana com outra super entrevista aqui no nosso Bola em Jogo. Valeu!